A paz do Senhor, Juventude de Cristo, você pediu e a editora Betel atendeu. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Que alegria ter você aqui. Olha, a revista Conectar Mais Jovem traz o tema Espírito Santo presente em todo o tempo. E a lição de número 10 vai abordar o tema Os Dons do Espírito Santo. E com muita alegria estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Representando as moças, estamos recebendo ela, a diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E também os rapazes têm representantes aqui. Eu estou falando dele, obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Gente, e o comentarista? Estamos recebendo também nosso querido comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu já quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que entendemos sobre dons de inspiração e quais são eles, pastor? A paz do Senhor, Juventude da Nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Que bom estar aqui para estudar mais uma lição. E esta lição sobre os dons espirituais. Vivemos dias onde as pessoas têm corrido atrás de tantas coisas, só que nós precisamos buscar as coisas espirituais. E essa pergunta aqui é sobre dons de inspiração. Para começar, o que são dons? Dons são dádivas de Deus concedida aos homens. E quando falamos espirituais, o próprio nome fala. Não são dons naturais, são espirituais. Ou seja, eles fogem à questão da razão humana, não tem uma explicação lógica. Esses dons de inspiração, por exemplo, nós estamos falando do dom de profecia, do dom de interpretação e dom de variedade de língua. Então vamos lá. A própria questão das línguas estranhas é algo sobrenatural. E quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo fala que o que fala em língua fala de mistério e só Deus entende. Então é línguas estranhas mesmo. Não existe linguística humana que é capaz de decifrar esse idioma que o crente fala quando ele está cheio do Espírito Santo. Pois bem, só que a partir disso aí vem a variedade de língua, vem a interpretação de língua. Essa interpretação consiste em Deus, naquele exato momento, dando a interpretação do que está sendo dito. Porque se é língua estranha e só Deus entende, somente Deus é capaz de abrir o intelecto humano para compreender a mensagem que está sendo dita em línguas estranhas. E por outro lado, o dom da profecia, que onde por uma questão sobrenatural, Deus transmite as suas mensagens usando os seus profetas. E é bom, querido, nós precisamos que haja o despertamento dos dons espirituais no seio da igreja. Muito bem. Pastor, os dons do Espírito Santo são para hoje ou serviu apenas para a igreja primitiva? O senhor pode explicar para a gente? Essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas tendem a achar que aquilo que está na história serviu apenas para determinado momento. Mas a Bíblia, quando se fala dos dons espirituais, nós vemos Paulo falando desses dons para a igreja de Corinto, e ele enumera aí, são 9 dons espirituais, e que dentro da teologia convencionou-se em 3 classes. Mas o que eu quero que nós caminhemos é que esses dons não são dons daquela época. Eles permanecem também nos dias atuais. Se nós fizermos um estudo cronológico de todos os momentos vividos desde o Pentecoste até hoje, vemos que determinados momentos da história foram marcados por esses dons na vida de santos homens de Deus em determinados períodos. E hoje não é diferente. A própria história das Assembleias de Deus no Brasil, ela foi marcada quando uma mulher foi batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro, e a Igreja Assembleia de Deus, principalmente, cresceu sobre a evidência de batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, onde Deus capacitava pessoas para fazerem a sua obra.
E o que mais intriga, tem até um livro que na época foi lançado, porque cresce os pentecostais, e é justamente por causa disso, porque nós cremos na evidência do poder de Deus sobre a vida de pessoas. Pessoas que humanamente até são desprovidas de qualidades empresariais, mas diante de Deus são pessoas capacitadas para fazer uma obra por inspiração, por poder, por virtude do Espírito Santo sobre a vida delas. Então nós sabemos, isso não serviu apenas para a igreja primitiva, mas isso serve para o nosso tempo e urge que nós venhamos buscar os dons espirituais nos nossos tempos, nas nossas igrejas. Oxalá, querido, que se nossas igrejas, nossos membros se enveredassem numa busca em serem cheios do Espírito Santo e que o Espírito Santo pudesse atuar de forma plena, sobrenatural e total, derramando do seu Espírito e usando nos dons espirituais. Muito bem, sabendo que a editora Betel disponibiliza gratuitamente o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, para dar andamento aos estudos da Juventude de Cristo. E por falar em Juventude de Cristo, estamos recebendo hoje ele, representando os rapazes da Juventude de Cristo, o obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Felipe, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz, Tianinha, a paz, Pastor César, a paz, Laiane, a paz a todos que nos acompanham aqui na editora Betel. E o programa de incentivo à leitura você pode encontrar lá no nosso site oficial. E o PIL dessa semana tem como título Sabedoria. O interessante é que os dons do Espírito Santo, o grande desafio para muitos é justamente como utilizar esses dons usando a sabedoria. E Pastor César, a juventude quer saber o que vem a ser os dons de revelação e de poder. A paz do Senhor, Felipe. É interessante falar sobre dons de revelação, dons de poder, porque existem muitas pessoas que falam dons de revelação e a revelação para eles nada mais é do que falar de coisas que as pessoas pensam, falar de coisas ocultas, mas na realidade, biblicamente falando, dons de revelação tem a ver com dom da palavra da ciência e dom da palavra da sabedoria. Esses dons nós podemos notá-los ainda que no Antigo Testamento, na questão até mesmo do próprio Daniel, quando Deus descortina para ele sobre os impérios que viriam depois de Nabucodonosor, todo o arcabouço daquilo que viria no mundo. Então, essa palavra, quando se fala de palavra da ciência, é a maneira como Deus, através da sua infinita graça, revela ao homem parte dos seus mistérios sobre a humanidade. E a palavra da sabedoria também vai dizer sobre uma palavra que Deus revela sobre determinado acontecimento. Isso é presenciado no caso de Salomão, que foi um homem que Deus cercou de sabedoria. Só que esse dom da sabedoria não está falando aqui de sabedoria humana, não. É uma sabedoria que foge à compreensão humana. E quando fala de dons de poder, tem a ver com dons de cura e dom de operação de maravilha. Quando se fala de cura, nós estamos falando de uma suspensão daquilo. Por exemplo, vamos pegar o câncer. O câncer está num estágio terminal. Pela medicina, os dias estão contados e o paciente está desenganado. Ou seja, qualquer hora ele pode morrer. Porém, através dos dons de curar, e veja que isso aqui está no plural, Deus libera uma palavra, Deus usa de misericórdia e tudo aquilo que a medicina diz que não tem jeito, Deus opera a maravilha e aquele homem é curado para a glória de Deus. Quando se fala de operação de maravilha, leva-se em conta até mesmo a suspensão das leis naturais, como aconteceu em vários momentos da história. Por exemplo, o sol e a lua parou. Ou seja, embora estava no Antigo Testamento, mas aquilo é uma operação de maravilhas. Então, esse mesmo Deus continua operando até hoje.
Que Deus venha levantar nos nossos meios homens compromissados com a verdade, homens que têm um relacionamento com Deus, para que nós venhamos experimentar esses dons no nosso meio para a edificação do corpo de Cristo. Deus te abençoe e tenha uma rica e abençoada semana. Uau! Conectou! Lembrando que a Editora Betel está com seu plantão comercial bombando. Você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, nós estamos falando sobre Espírito Santo, identidade, caráter e obra. Você poderá adquirir o seu exemplar num desses telefones que está passando na sua tela ou por nossa loja virtual editorabetel.com.br. Gente, tem novidade! Ai meu Deus, ai meu coração! Pois é, estamos trabalhando com uma novidade chamada Ordem do Farol, uma grande novidade que vai enriquecer os estudos da Palavra de Deus na sua EBD para a Juventude de Cristo. Quer saber mais? Acesse o nosso site editorabetel.com.br e fique por dentro dessa grande novidade que vai dar o que falar. Bem, gente, vamos ficando por aqui e se o Senhor assim nos oportunizar, estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você através do Conectados na Lição.